Buenas amigos e amigas da AgroConnection, estamos de volta aqui para mais uma atualização semanal da safra de soja e milho aqui direto dos Estados Unidos, terra do Tio Sam, especificamente falando hoje aqui de Urbana-Champaign, no estado de Illinois, para trazer então as atualizações. Como vocês podem ver aqui, um pequeno spoiler, começou a colheita, alguns estados mais adiantados que outros, como Illinois, e se vocês querem saber como está então, dá uma segurada aí que a gente já volta para falarmos da safra aqui nos Estados Unidos. Como você já sabe, deixe seu joinha, isso só nos fortalece, nos incentiva ainda mais gravarmos vídeos para vocês. Deixe seu comentário, que assim a gente fica sabendo se você está gostando do nosso vídeo e o que vocês querem ouvir mais aqui no canal. Ainda, vocês já sabem, a gente tem o podcast onde a gente grava sobre diversas áreas dentro da agricultura. A gente já gravou episódios sobre solos, sobre pragas, sobre pestes e também sobre agricultura em áreas urbanas. Também já gravamos um episódio em inglês com o ganhador do Prêmio Nobel e um episódio em espanhol. Então, se você está afim também de aprender outras línguas e aprender tópicos relacionados à agricultura, dá uma checada lá no nosso canal. E ainda a gente tem uma série de vídeos onde a gente fala sobre estados aqui nos Estados Unidos e as questões agrícolas, as questões culturais, trazendo muitas curiosidades. Que, por sinal, um dos últimos episódios gravados foi aqui no estado de Illinois, que é um dos principais players tratando das commodities soja e milho, e que ficou muito legal. Já a gente está de volta trazendo muita informação aqui dos Estados Unidos. Fique ligado, Luiz, solta a vinheta que já a gente está de volta. Estamos de volta e vamos direto ao ponto que vocês querem ouvir, que vocês sempre nos falam, que é a questão do relatório do USDA e do USDA, o Departamento de Agricultura, falar então sobre a atualização da safra, como é que está aqui nos Estados Unidos. Começando então pelo milho, cerca de 92% do milho se encontra na fase dentado, então 92% do milho já está dentado. E quando a gente compara com a média, quando eu falar média aqui no episódio, eu quero dizer a média de 2019 a 2023, que então está dentro da média, que é de 91%. Alguns destaques negativos aqui são alguns estados do norte, que por ser do norte, questão geográfica, geralmente vem atrasado em relação aos outros estados, como a questão de Wisconsin, que tem 82%, South Dakota, que é a Dakota do Sul, com 88%, a Dakota do Norte com 72% e Minnesota com 84%. Mas, além disso, dessa questão geográfica, tem a questão das chuvas, né? Que então diminuiu o acúmulo de graus Celsius, né? Na questão da Dakota do Norte e de Minnesota, que está atrasado, então, em relação à média. A Dakota do Norte, então, está 10% atrasado com a média, então, dos últimos 4 anos, e Minnesota 7%. Partindo já então para a fase de maturação do milho, cerca de 61% do milho já está maturo, 6% adiantado em relação à média, que é de 55%. Aqui uns destaques positivos vai para Illinois, Kansas e Missouri. Em Illinois a gente tem esse valor de 72%, 16% adiantado em relação à média. No Kansas 85%, 14% adiantado em relação à média. E no Missouri 88%, o estado mais adiantado com 18%. Falando agora então um pouco sobre a colheita, que está recém começando aqui nos Estados Unidos, alguns estados um pouco mais adiantados. Aqui em Illinois a gente já começou a colher também, mas acabou chovendo essa semana. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre o clima. Acabou chovendo essa semana, então que desacelerou um pouco a colheita aqui no estado. De maneira geral, aqui nos Estados Unidos, cerca de 14% das terras já foram colhidas, estando perto da média, que é 11%, com destaque novamente para o Kansas e o Missouri. Então, eles estão adiantados em relação à fase de maturação e também em relação à colheita. No Kansas, por exemplo, a gente tem 41% do milho já colhido, quase metade, 15% então adiantado em relação à média. E no Missouri, esse número é de 38%, estando adiantado 19% em relação a média. Falando aqui então agora de um dado que é um dos mais importantes do relatório do USDA, o dado que dá uma noção de como vai ser a safra, né? A colheita aqui nos Estados Unidos, que é a questão das condições da cultura.
Essa divisão se dá em 5 categorias: ruim e muito ruim, fair, que seria uma soja, um milho mais ou menos, e bom e excelente. E falando agora então do milho, para essa semana, 65% do milho vem em estado bom ou excelente, vem se mantendo esse valor como a gente vem falando nos episódios anteriores, e apenas 12% ruim ou muito ruim, e 23% o restante então com um milho mais ou menos. Quando a gente compara com o ano passado, que foi um ano mais atípico, um ano que faltou chuva aqui nos Estados Unidos, os dados de bom e excelente eram 54%, de ruim e muito ruim 18%, e uma condição mais ou menos era 29%. Já em relação aos destaques aqui, em relação à qualidade do milho, vai para Illinois e Iowa, que é os top 2, né, os maiores produtores de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Illinois com 76% do milho em estado bom e excelente, e Iowa 77%. Já a questão de estados que estão com negativo, estão com destaque negativo, vai para Ohio e Kansas, como o Giovanni e o Jonathan vêm trazendo. Esses estados vinham sofrendo com um pouco de déficit hídrico, então prejudicou a safra esse ano, então diminuindo a qualidade do milho. Para o Kansas, por exemplo, os dados de ruim e muito ruim é de 30% e 32% no estado mais ou menos. Para o Ohio esse número é parecido, 29% com um estado ruim e muito ruim, e um estado de fair, então um milho mais ou menos 34%. Falando agora então um pouco dos dados da soja liberado pelo USDA essa semana, de maneira geral 65% da soja já foi convertida a soja aqui nos Estados Unidos, dando adiantado então 7% em relação à média, com destaques para o Ohio, que está com 78%, e comparado com a média de 49%, então cerca de 19% adiantado. E para Illinois e Indiana, onde que Illinois esse ano a gente tem 77%, a média era 51%, e Indiana a gente tem 72% e a média é de 55%. Já em relação à colheita da soja aqui nos Estados Unidos, praticamente o mesmo número, cerca de 13% da soja já foi colhida aqui nos Estados Unidos, dando adiantada 5% em relação à média. Os destaques aqui vai para Ohio, Nebraska, Illinois e Indiana, 2 dígitos já em relação à colheita, então mais de 10%. Falando então agora um pouco sobre a condição da soja, de maneira geral aqui nos Estados Unidos 64% da soja está em estado bom ou excelente e 11% está em estado ruim ou muito ruim. Quando a gente compara esses números com o ano passado, como eu já falei, foi um ano mais seco. No ano passado a gente tinha 18% com estado ruim ou muito ruim e 50% da soja com estado bom ou excelente. Os destaques aqui vai novamente para Illinois e Iowa, onde que em 81% de Illinois a gente tem a soja com estado bom ou excelente, em Iowa 78%. Novamente, em relação à chuva, o déficit hídrico, Ohio está puxando essa média para baixo, então com 33% com a soja ruim ou muito ruim. Falando então agora um pouco mais sobre o clima, e o que a Natasha falou semana passada acabou se concretizando, né? A gente teve bastante chuva aqui para a parte oeste, que vinha seco, né? As últimas 3 semanas choveu praticamente nada aqui em Illinois, e essa semana, desde segunda, a gente teve algumas chuvas, boas chuvas. Então na parte amarela do mapa aqui vocês conseguem ver que choveu entre 50 a 75 milímetros. Na parte verde mais escura choveu entre 25 e 50, né? Então acabou chovendo no sul do Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan. Então essa parte mais centro-oeste aqui do oeste. Já em relação para as chuvas da próxima semana, de novo vamos ter chuvas aqui na parte centro-oeste do Midwest, principalmente nas regiões ali da sul de Missouri, nas partes sul de Illinois, sul de Indiana e Ohio, né, que vinha bastante seco. Na parte vermelha do mapa pode chover entre 75 a 100 milímetros, na roxa entre 30 a 60 milímetros, e na parte mais azulada então um pouquinho menos, por volta de 25 milímetros. Boa pessoal, antes de acabarmos os vídeos, então vamos dar uma olhada nesse milho, né, nesse fundo de fumagem que eu tive aqui hoje. Vamos ver como é que tá as condições do milho.
Eu acabei medindo aqui 2 metros lineares, então deu uma média de 6,5 plantas então por metro linear, nesse espaçamento de 30 inches, normal, né? Vocês conseguem ver a palhada dessa parte. E esse aqui é o estado do milho aqui, vocês podem ver secando, a terra um pouco molhada, então que vai atrasar então um pouco a colheita aqui. Nada que prejudique, né, o milho, mas tá muito bom, a gente consegue ver espigas muito boas. Eu vou tirar uma foto e fazer uma estimativa para vocês terem uma ideia de como é que está o milho aqui, especificamente em Champaign, Illinois. Então essas foram as espigas que eu acabei pegando ali. Eu acabei contando aqui o número de grãos por fileira, né? E também que circula o milho, né? Como a gente pode ver aqui, não teve estresse hídrico, né? O milho cresceu até a ponta da espiga. E nessa primeira espiga aqui a gente teve 36 milhos na fileira e 16 ao redor. Todos os milhos aqui teve 16 grãos ao redor da espiga, né? Só essa última aqui teve um pouco menos, teve 12. Então essa aqui teve 36 grãos na linha, 35, 34 e 30 grãos na linha por espiga. Buenas, pessoal, para essa semana então seria isso. Semana que vem a gente volta então com mais informações aqui ao redor do Midwest e como é que tá a safra de soja e milho. Como você já sabe, stay tuned. Tchau!